Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje com o meu amigo Pastor Charrier, da Inglaterra, e a gente está hoje transmitindo esse culto online. Então a gente vai orar daqui a pouco, a gente vai adorar a Deus com uma canção aqui. Só vai ser difícil que eu vou cantar a canção e o Pastor Charrier também. Amém. Mas a gente vai ter um tempo muito bom, assim, de qualidade. É, nós não somos assim uma equipe que é profissional em transmitir coisas na internet. A gente está se organizando, domingo vai estar bem melhor. Mas eu acho que a melhor coisa que vai acontecer nesses dias é o conteúdo, né? O conteúdo que o Pastor Charrier tem para nos compartilhar nesse bate-papo aqui vai ser muito bom. Então você fica ligado aí. Nós vamos orar, vamos abençoar a tua casa e logo depois eu vou poder compartilhar com você como é que você vai fazer os momentos de oferta, né? Isso tudo já está no Instagram, no Facebook, mas eu quero começar orando e você que está aí no Instagram, vai compartilhando, pessoal. Inicialmente nós íamos transmitir no Facebook. Eu acho que a minha esposa vai transmitir no Facebook, que ela tem uma conta no Facebook. Acho que a minha filha também tem. Mas você pode acompanhar no Facebook da Pastora Ilana, ou você pode acompanhar no Instagram da igreja, né? Todos esses caminhos vão estar mais claros no domingo. Mas, pessoal, se tem uma pessoa que hoje, no meu ciclo de amizades, eu posso dizer que ouve Deus. Lógico que uma delas é a nossa cobertura espiritual, o pastor Marcos Gregório, isso aí é ao concurso, não preciso nem dizer. Mas se tem uma pessoa hoje, no nosso ciclo de amigos, que ouve a Deus, é esse homem, pastor Charrier, da Inglaterra. E eu não tenho como agradecer a Deus por ele estar na nossa sala, na nossa igreja hoje, compartilhando algo. Então eu quero orar com você e daqui a pouco ele vai estar falando aqui algo, qualquer coisa, do coração de Deus, do coração dele, de Deus para você. Vamos orar, você que está aí nos acompanhando no Instagram. Enquanto eu vou estar orando, você pode estar compartilhando o link do Instagram da igreja, né, nas suas mídias sociais, para as pessoas estarem acompanhando. Já peço perdão adiantado, a gente transmitiria no Facebook, mas vamos transmitir via Instagram. Então, vamos junto. Vamos orar. Você que está aí, com o teu GCA, com a tua família, com o teu grupo, vamos estar falando com Deus agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos assim, Deus, te agradecer por esse tempo, te agradecer, Senhor Jesus, por estarmos aqui. Deus, não deixa que a gente venha se perder no meio dessa transmissão. A gente quer fazer algo de excelência para o povo, mas antes de tudo a gente quer agradar teu coração. Senhor Deus, nesse momento de tanta insegurança, nesse momento de tanta incerteza, nesse momento de tanta dificuldade, nós queremos entregar toda a igreja, não só a Apacentar Recife, mas todas as igrejas do Recife, do Brasil e do mundo. Senhor, toma nas tuas mãos, cobre com o teu sangue, Jesus. Nós precisamos de ti, nós precisamos Amém. da tua direção, nós precisamos, ó Deus, Amém. da tua graça, nós precisamos, ó Deus, que o Senhor assim venha ter misericórdia de nós, e nós queremos assim, Deus, te pedir que o Senhor tenha paciência conosco, que o Senhor tenha paciência, Senhor, em nome de Jesus com a gente. Amém. Tem paciência com o nosso despreparo, tem paciência, Senhor, com a nossa humanidade. Senhor, ali na cruz, quando o Senhor disse, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Senhor, eu acho que agora isso faz sentido para mim. Parece que, por mais que a gente tente, a gente não sabe o que faz. Então, Senhor, eu sei que o Senhor nos entende, tem misericórdia de nós e que o Senhor venha assim se agradar de nós. Nós queremos nos humilhar diante do Senhor. Amém. Nós queremos assim entregar o nosso coração em humilhação diante do Senhor. Amém. Te pedindo perdão pela igreja, te pedindo perdão pelo nosso modo de ser como pastor, te pedindo perdão pela forma com que nós pregamos, ensinamos, discipulamos, enviamos, te pedindo perdão pelo modo que nós somos igreja. Senhor, nós somos assim porque essa é a luz que nós recebemos, e pode ser que essa luz que nós recebemos foi por causa da nossa miopia. Então nós queremos comprar do Senhor colírio, para que nós venhamos enxergar as coisas melhor. Meu Deus. Nós queremos comprar do Senhor colírio,
para que nós venhamos ver as coisas de forma mais clara. Então, ó Deus, usa teu servo, profeta, apóstolo Charrier, Senhor, que para nós tem sido um pastor, um profeta, um apóstolo, um amigo, um servo, Senhor, usa ele, Senhor, e é um grande privilégio estarmos juntos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com a palavra, nosso amigo pastor Charrier, e logo mais, daqui a pouco, eu vou te dizer como é que você pode adorar a Deus, assim, com as tuas ofertas, com o teu dízimo. Você vai poder ofertar, dizimar, fica tranquilo. Não que isso não seja importante, mas o mais importante é a direção que esse homem de Deus tem para compartilhar conosco. E no final da palavra dele, a palavra vai voltar para mim e eu vou dizer como é que você pode ofertar e dizimar. Se você quiser fazer isso logo, na página do Facebook e no Instagram, o Fefe, Fernandinho, já colocou lá os dados da conta da igreja que você pode ofertar e dizimar lá tranquilamente, em nome de Jesus, tá bom? Com a palavra, nosso querido pastor e apóstolo Charrier. Amém. Obrigado, meu irmão. É uma honra, um prazer poder estar aqui com vocês, principalmente por esse momento que nós estamos vivendo. Creio que não é um momento para desespero e nem tampouco para aqueles que andam na luz para ficarmos confundidos, porque o Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, vai continuar nos pastoreando. Ele não perde o controle de nada, em nenhum momento. Sabemos, como o Senhor diz e declara na sua palavra, que os céus e a terra podem passar, mas a palavra dele nunca. E por mais que tudo seja sacudido, por mais que as coisas sejam abaladas, ele continua Deus, ele continua Pai, ele continua pastor. Essa é a nossa confiança que temos em Deus. Nossa confiança não está nas circunstâncias, nossa confiança não está no que nós podemos fazer, mas está naquele que é o pastor de nossas vidas. E como diz ali os 3 amigos de Daniel, né? Se o Senhor quiser nos livrar, Ele é poderoso para nos livrar. Mas se Ele também não quiser, sabemos que algo melhor Ele tem reservado para nós. Amém. Então, essa é a confiança que nós temos. Mas o que mais me alegra em tudo é saber que a palavra nos guia. O Senhor nos deixou a sua palavra para nos guiar. E que mesmo em tempo de trevas nós podemos saber discernir o tempo que nós estamos vivendo e entendermos, né, aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E nada melhor do que aquilo que o Senhor mesmo falou pelos seus profetas, que Ele não faria coisa nenhuma nessa terra sem antes ter falado primeiramente com os seus profetas. E através dos profetas que nós temos na palavra, que são os grandes homens que nós admiramos e lemos, né? Começando ali de Isaías, Jeremias, Ezequiel. E às vezes nós não olhamos na palavra alguns profetas ou nem pensamos que eles são profetas. E eu queria mexer na vida de um desses profetas hoje à noite. Eita! Quando nós olhamos lá no Velho Testamento, a gente encontra, por exemplo, Abraão, e a Bíblia fala que ele era um profeta, né? Mas nós nunca associamos Abraão como um dos profetas da palavra. Mas não é sobre ele que eu quero fazer um comentário hoje, não. Quero comentar sobre um outro profeta que está ali pertinho dele, que é o bisneto dele, aliás, o neto dele, né? Que nós temos Abraão, Isaac e Jacó. E muitos de nós não olhamos Jacó como um profeta, né? É verdade. A gente olha mais como um patriarca, né? Mas quando você olha o capítulo 49, por exemplo, de Gênesis, ele foi o primeiro profeta a profetizar do leão da tribo de Judá.
E ali você vê o capítulo 49, é basicamente um escrito profético, né? Então, ele era um profeta. E nós temos aí essa narração através de toda a Bíblia, chegando até lá no livro de Apocalipse, o leão da tribo de Judá, que foi profetizado por ele, né? Coisa mais linda. E através destes profetas, Deus tem lançado luz em todas as circunstâncias dos eventos que nós podemos ter de Deus sobre a terra, de Deus com sua criação. E é sobre ele que eu gostaria de falar um pouquinho e mexer em algumas coisas na vida dele. Se vocês quiserem me acompanhar, vocês que estão em casa, podem ir comigo lá no livro de Gênesis, no capítulo 27, e nós vamos ver ali algo tremendo na vida desse profeta de Deus. É uma transição de tempo e de circunstâncias dentro dos eventos que Deus queria alcançar dentro do seu plano de redenção de toda a história da humanidade. Porque nós vemos através dos profetas e principalmente dos patriarcas, quando Deus começou com o primeiro patriarca, que foi Abraão, que ele começou a desenvolver um projeto da redenção de toda a criação, no chamado de Abraão, quando ele diz assim, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Te abençoarei e através de ti abençoarei todas as famílias da terra. Então Deus tinha ali já colocado como que se fosse um DNA do seu projeto de redenção e também do projeto do reino dos céus dentro da vida dos patriarcas, porque quando Deus começou essa intenção da redenção, do projeto da redenção, de abençoar e retirar essa maldição do pecado, quebrar essa maldição do pecado de toda a sua criação, ele começou ali nesse projeto com Abraão, né? Abençoarei todas as famílias da terra através de ti. E então, nesse desenrolar desse projeto da redenção, nós encontramos na vida dos patriarcas ali em Abraão, Isaac, Jacó, e é interessante que quando Deus queria completar o seu projeto inicial da redenção, que era estabelecer uma nação através de Abraão, como a Bíblia é muito linda e ela tem um formato que, se nós prestarmos atenção, Deus move de uma maneira linda, né? Que na quarta geração, que é na geração de José, ele alcança então a nação, porque foi em José no Egito que Abraão virou nação, virou um povo, né? Ele já não era mais somente uma família, não era somente uma tribo, mas uma nação formada. E isso foi alcançado na quarta geração. Então você presta bem atenção aí, é só um pedacinho de ouro aí da palavra de Deus para você pegar, né? A maldição dura só até a quarta geração, né? Mas a bênção até a 1000ª geração. Então, quando completou ali a quarta geração, Deus alcançou o seu plano, o seu propósito. Estuda sobre isso aí, que tem muito ouro precioso da palavra nisso aí. Mas o que eu quero te dizer, e que eu quero entrar um pouquinho com você, que dentro desses eventos que nós encontramos escrito na palavra, para que Deus possa desenvolver o seu projeto de redenção, tem algo que acontece na vida de Jacó que nos leva a compreender, a entender alguns elementos centrais do plano de Deus da redenção. Vamos ler aqui comigo um texto no versículo 41 e nós vamos até o capítulo 28, no versículo 4. Então aí o texto diz assim: Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai
estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que o seu filho Esaú dissera, ele mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que eu lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor do seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo, porque perderia eu vocês dois num dia só. Então Rebeca disse a Isaque: estou desgostosa da vida por causa destas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, entre mulheres hititas, como estas perderei a razão de viver. Então Isaque chamou a Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia. Vá a Pandarã, à casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Maravilha, só até aqui. Palavra de Deus muito preciosa para nós. Eu quero trazer para você aqui alguns elementos que nos desperta para conhecermos alguns princípios da expansão do projeto de Deus da redenção de toda a criação. Nós temos o privilégio de sermos chamados pelo Senhor, de poder participar de algo tremendo que Ele tem feito. Todos aqueles que entraram em Jesus Cristo passaram a ser participantes dessa descendência de Abraão e do projeto que Deus colocou em cima da vida de Abraão, metida de um legado em Deus, desse projeto de redenção tremendamente maravilhoso dado por Deus sobre a vida de Abraão. E é esse elementozinho que eu quero, um elemento que vai nos ajudar a desenvolver esse projeto de redenção de Deus. Esse elemento se chama família. E aqui nós vivemos um momento de um evento tremendo na vida dos patriarcas. Eu quero te chamar a atenção para que você entenda. Quando Deus deu a promessa deste momento do desenvolver do projeto da redenção, o alvo que Deus deu em palavras foi: e abençoarei todas as famílias da terra. Então aí você já vê que o elemento central da redenção, ele seria através de abençoar a família, de usar a família como o caminho para que Deus pudesse alcançar isso. E através da Bíblia, a gente vê isso de uma maneira muito clara. Por exemplo, eu quero usar um outro exemplo para nós firmarmos essa verdade de uma maneira tremenda. Quando Deus foi tirar a nação de Israel de dentro do Egito, se nós pensarmos hoje, por exemplo, existe nos nossos dias profissionais que são formados em faculdades, pessoas que são altamente qualificadas,
só para trabalhar em logística. Não é verdade, pastor? É verdade. E se você pegar o que aconteceu naquele evento do Êxodo, dos filhos dos hebreus saindo do Egito, meus irmãos, se fosse nos dias de hoje, nós tínhamos que contratar umas boas companhias para fazer a logística para retirá-los de dentro do Egito. Porque se você pensar que a Bíblia nos falou que havia ali 600 mil homens, a Bíblia não está contando aí crianças e mulheres. E nós sabemos que o número de crianças e mulheres sempre é maior do que o número de homens. Então, seguramente nós temos aí, no mínimo, um contingente de 2 milhões de pessoas para serem retiradas de uma nação. E pior ainda, não era para entrar numa estrutura feita e preparada, mas seriam levados para o meio de um deserto. Agora você imagina a logística para manter um povo desse. E não vamos nem entrar nessa questão de mantê-los, vamos entrar na questão de retirá-los de dentro do Egito. Como faria uma logística para isso? Deus, na sua soberania do conhecimento de todas as coisas, usou uma coisa muito simples: a família. Como que foi dada a instrução naquele dia? Falou: olha, amanhã vós saireis do Egito. E nessa noite interior, o que vocês farão? Vocês reunirão na sua casa, vocês prepararão o cordeiro da Páscoa, ajunte a família e vocês vão participar dessa Páscoa calçados, vestidos, como pronto para a partida. Se alguma família for muito pequena para um cordeiro, ela se ajunte com outra família numa casa. Mas a centralidade seria a família. Então todos foram avisados, preparados através da família, através da casa. Não foi outro lugar. No outro dia de manhã estava todo mundo pronto. Não porque houve um anúncio, ou houve uma internet, ou houve qualquer outro tipo de coisa, ou um capitão, ou um general. Não, foi os pais das famílias, foi a família que se preparou. E aquela multidão marchou saindo do Egito, tudo coordenado pelo princípio, a família. Eu fico impressionado com Deus, eu fico impressionado com a palavra de Deus e com os princípios que Ele usa para isso. Eu preparei um pequeno, não é estudo, eu só coloquei algumas coisas juntos. Eu gostaria só de ler para você compreender aonde eu quero te levar dentro das Escrituras e dentro deste pequeno texto que nós lemos. Já te falei a questão do elemento que nós vamos tratar aqui na vida de um destes patriarcas que estava desenvolvendo esse projeto de redenção, de abençoar toda a terra. Presta atenção nisso que eu escrevi e deixei aqui. O papel da família no plano de Deus e nos seus propósitos. A família desempenha um papel central no plano e nos propósitos eternos de Deus. Quero que você frisa bem essas pequenas palavras. Se for preciso depois você ouvir alguma outra vez, ouça isso e guarda isso no seu coração. Vai estar no YouTube depois, pastor. Amém. Então repete isso aí depois, só para você deixar que a palavra seja inculcada dentro do seu coração. Precisamos entender a importância do papel dos pais na educação dos filhos. Hoje os pais precisam receber uma mensagem motivadora para tentar explicarmos a necessidade que os pais têm para se dedicarem totalmente à educação dos seus filhos. Pegou as palavras, eu espero que elas fiquem bem fortes no seu coração. Não há felicidade mais elevada do que o sentimento agradável
de sustentar uma criança, a alma da criança, que não exige nada de você, mas depende de você e da sua bondade. Não tem sentimento de felicidade maior do que você atender essa demanda desse pequeno ser que depende totalmente de você. Você não ouve uma voz interior dizendo o que eles esperam obter de você quando você olha para sua criança? Eles estão ali, aquele olhinho deles fala para você, olha, eu dependo de você. Quero deixar uma coisinha aqui, só abrir um parênteses. Já estou nos meus 60 anos, 4 filhos, 3 netas. E filho nunca deixa de ser filho. Acabei de receber uma ligação da minha filha, que mora em Zurique, na Suíça. Ela me mandou uma mensagem lá em Zurique, agora já deve ser meia-noite e meia. Ela me mandou uma mensagem escrita assim, pai, você está aí? Pode falar comigo? Liguei para ela na hora. Uma mulher independente, tem a própria vida dela, admiro muito ela, mas queria falar com o pai. Filho nunca deixa de ser pai. Filho nunca deixa de ser independente de pai. Nós é que jogamos eles fora muitas vezes. Só queria abrir esse parênteses para você. Você deve sentir toda a responsabilidade, felicidade e a santidade de poder cumprir essa missão de ser pai e mãe. Você deve sentir que o título pai, te unge como um sumo sacerdote. Se você não acha que essa oportunidade de se dedicar totalmente ao bem de uma pessoa, se você sente que isso não é o ápice da sua felicidade, e se essa emoção não despertar ilimitados sentimentos de felicidades, de um mandamento de ser pai, e de dar e fazer essa pessoa feliz, então esse nome pai não é apropriado para você. Desculpa. Porque é um sentimento que precisa ser despertado em nós. Alguns pais têm a noção de que a obrigação dos pais de educar seus filhos termina assim que eles matriculam seus filhos na escola, ou põem eles numa escola dominical. Não se engane pensando que a escola o isenta de qualquer obrigação de educar os seus filhos, ou a escola dominical. É totalmente nossa. Com respeito a isso nos conduz a compreendermos em Deus que a família, ela ocupa esse lugar central de tudo que Deus quer fazer. E de alguma maneira nós precisamos retornar para esse princípio. Quando Deus queria dar prosseguimento para alcançar o que Ele queria, uma nação, e quando chegou aqui na 3ª geração, Deus precisou de ser radical com Jacó, e mexer com ele, e sacudir ele, para que ele acordasse. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Porque aqui nós estamos vendo um desenrolar de algo tremendo aqui. Nós vemos aqui Jacó sendo empurrado para casar. É verdade. Não é verdade? Até porque ele vai sair tarde da casa da mãe dele, né? Nós precisamos entender um pouquinho do background aqui das coisas, aqui, como é que estavam. Mas antes de nós entendermos esse background, deixa eu te falar fazer uma pergunta aqui. Você por acaso sabe quantos anos que Jacó estava nesse exato momento da vida dele? Algumas pessoas pensam que ele tinha 20,
algumas pessoas pensam que ele estava aí nos seus 40. Esse marmanjo aí estava com 70 anos de idade. E tranquilão dentro de casa. Cozinhando, amando a tenda. Pele lisa. Nossa! No conforto da sombra da mãe. Não tinha nem pelo no braço. Não. Ele não queria, parece, tomar essa responsabilidade, da qual já estava sobre ele. Porque nós precisamos compreender, se você dá uma geral aí na vida de Jacó, ele já sabia que a bênção de continuar o projeto que Deus começou com Abraão estava sobre ele. Mas o que ele estava aguardando ali? Já com 70 anos, esperando o quê? Então Deus precisou usar de todas as circunstâncias para sacudir aquele homem, para acordá-lo, para falar, olha meu filho, está na hora de casar, está na hora de você ter uma descendência, está na hora de você se preparar para aquilo que está por vir. E de poder participar desse projeto eterno de Deus, que é a redenção de todas as coisas, mas ele iria só se desenvolver através deste elemento chamado família, e dele se tornar pai. Então Deus deu essa sacudida nele para que ele pudesse começar a caminhar. Em outras palavras, né, como aí a gente usa falar muitas vezes, de desmanchar o ninho, né? É verdade. Vamos desmanchar o ninho aqui para o cara correr. E aqui nesse texto tem muitas coisas preciosas, lindas demais, que eu quero te aconselhar aí. Entra na palavra, pede que o Espírito te dê ela, para que você possa se alimentar de tantas coisas tão preciosas que estão aí dentro desse texto, inclusive com respeito à vida de Jacó. Então, quando houve essa transição de mudança, que eles iriam deixar de ser somente família, mas iriam agora se tornar uma tribo, eu diria assim, porque não era nação ainda, eles iriam se tornar uma tribo, a tribo dos hebreus. Para que eles pudessem chegar nisso, houve uma transição de geração. Eu quero tocar aqui um pouquinho sobre isso. Muitas vezes nós não compreendemos muito esse momento da transição geracional. E eu penso que aqui também está uma chave da qual nós precisamos estudar muito, compreender na palavra, pedir a Deus que nos dê revelação, entendimento, para compreendermos essa questão geracional e mudança e a transição geracional, quando ela estava saindo de ser simplesmente uma família, e que ela não iria ser feita pelos dois patriarcas, que era Abraão e Isaac, mas ela estava agora caindo sobre os ombros da terceira geração. Então aquela responsabilidade, aquele legado já não estava no ombro daqueles dois homens, né? Já estava passando agora para a outra geração. E Isaac, como um homem de visão, um homem de entendimento dos planos eternos de Deus, soube muito bem como transferir aquela bênção, aquela legalidade, porque aqui bem no versículo 4, nós vemos isso sendo passado sobre ele, né? Que, aliás, no versículo 3, que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e te faça o prolífero e multiplique os seus descendentes para que você se torne uma comunidade de povos, que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra. Então, aquela bênção, o passar da legalidade para a próxima geração, nós precisamos estar prontos para isso. Eu creio que em diferentes níveis, né, que nós temos, tanto de família quanto de descendência,
também a nível espiritual, a nível de tempo que nós precisamos discernir o nosso tempo, nós precisamos aprender esse princípio de transferir a legalidade para a próxima geração e outras questões, preparar a próxima geração e saber que eu já fiquei para trás. Não é que eu fiquei para trás, eu cumpri o meu papel. Mas ao mesmo tempo eu saber reconhecer a próxima geração e saber transferir a legalidade para a próxima geração. Você ia falar alguma coisa? Não, eu acho que queria te perguntar, como é que você sente o termômetro dessa geração em passar o bastão? Você acha que nós precisamos orar para que isso aconteça, ou essa passagem de bastão antes dessa volta de Jesus está acontecendo? Como é que você vê isso? Não, ela está acontecendo agora. Você pode olhar na história, vamos falar a nível espiritual, a nível de igrejas ou de lideranças a nível espiritual no mundo. Esses últimos 5 anos, nós estamos vendo muito claro uma mudança geracional de liderança. E eu particularmente creio que a minha geração e nós não vamos participar de muita coisa que eu estou entendendo da palavra, que eu vejo na palavra. É mais ou menos como a geração de Moisés. Ele tinha um entendimento da terra, ele sabia da promessa da terra, ele sabia o que deveria ser desenvolvido dentro da terra, mas ele sabia que ele não iria entrar na terra e não iria participar daquilo. E ele soube compreender este momento e ele soube transferir aquela legalidade da posição que ele estava ocupando. Eu quero que você preste atenção em todas as palavras que eu estou falando, na posição que ele ocupava, que não é dele, que nós precisamos prestar atenção nisso. E ele soube discernir o tempo e a hora dele e de transferir a legalidade daquela posição para a próxima geração que iria entrar na terra. E nós estamos vivendo este momento agora. Só você olhar quantos líderes que conduziram os anos 70, os anos 80, os anos 90, estão passando. Não só passando em sentido que estão morrendo, mas também a força, o vigor e muitas outras coisas. E infelizmente, por muitas vezes não compreender a hora, o momento, eles não conseguem preparar a próxima geração, e não somente não preparar, porque eu creio que muitos líderes têm preparado uma próxima geração, mas não sabem entregar a legalidade para essa geração. Isso é muito sério. Esse seria um outro estudo para a gente estudar. Tem coisas tremendas na vida de Moisés, de Josué e muitos outros líderes que puderam dar uma sequência dessa de geracional que não tem nada a ver comigo. Tem algumas coisas que eu acho que as pessoas pensam assim, eu não sei o que esse camarada está pensando, mas eu particularmente penso com respeito ao ministério. Eu não tenho ministério, eu exerço o ministério, porque o ministério é de Deus. Ele me usa dentro do ministério, mas ele me tira do ministério a hora que ele quer, porque o ministério ele é exercido por uma autoridade te dada por Deus, e quando Deus retira aquela autoridade, você pode continuar sentado na cadeira, mas a autoridade já foi. Então há muitas coisas sobre isso, mas não é esse o meu assunto hoje. O que eu quero mais falar é a questão da gente preparar a próxima geração, preparar para aquilo que está por vir aí, e eu entendo que hoje nós estamos num momento muito crucial. Agora, eu quero daqui a pouco te falar o porquê que eu estou mexendo nesse assunto, porquê que eu acho ele tão interessante, e não interessante, não é essa palavra que eu quis dizer, importante e vital para nós neste momento que nós estamos vivendo. Por quê? É para que possamos ter a oportunidade, não somente de nós participarmos, mas
os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, poder participar daquilo que Deus está realizando no meio da criação, que é o seu projeto de redenção. E esse elemento nós vemos muito claro dentro dessa linha do desenvolvimento que Deus tem feito na vida dos patriarcas. E como quando Deus despertou Jacó para que ele pudesse assumir a sua posição dentro desse sentido, e aí ele constituísse uma família. Mas ali então começou um processo de preparação na vida de Jacó, para que ele pudesse assumir essa posição. É muito lindo você ver isso. Mas tem duas coisinhas aqui também que eu quero que você note. Primeiro, para que isso possa acontecer, tudo isso que nós estamos falando, essa transição geracional, o despertar, o achar o rumo daquilo do qual realmente é importante para nós, precisa haver dois elementos aqui. Um é a maturidade de liderança que possa exercer isso, e nós vemos isso na vida de Isaac, que ele foi maduro o suficiente, ele chegou nessa posição, chegou nessa maturidade. E maturidade não é só idade. Você pode ter pessoas aí de 60, 70 anos, são completamente imaturos, não conseguiram alcançar a maturidade em Deus. E esse é outra coisa, é um outro processo, é outra coisa que nós temos que mexer, trabalhar, e que haja essa maturidade desses líderes. E você entra na vida aí de Abraão, Isaac, Jacó, você vê os três chegando a uma maturidade de vida. Eu quero dar um exemplo, por exemplo, nós estamos pegando aqui a vida de Jacó, né, de como Jacó chegou também na sua maturidade. Você vê um Jacó durante toda a vida dele, impetuoso, que é coisa de gente mais jovem, aquela coisa assim, de força, de fazer, de alcançar, de querer. Jacó parece que para ele, assim, uma coisa que ele queria, ele nem pensava de uma vez, o pé dele já estava lá na frente para correr e alcançar. Isso foi até desde o momento que ele nasceu, não foi isso? Porque quando ele foi nascer ali, ele agarrou, não, meu irmão está indo, eu vou também. Já agarrou no calcanhar do irmão e vamos lá, né? E você vê isso, ele sabia que a bênção da primogenitura viria sobre ele, mas ele não esperou Deus, ele correu lá atrás, pegou do irmão. Ele sabia que a bênção da primogenitura viria sobre ele, ele foi lá, enganou o pai. Então Jacó sempre corria para as bênçãos, né? Você vê isso na vida dele, não era um cara assim, equilibrado, maduro, já experiente, mas lá no final da vida dele você vê isso nele, muito claro. Como? Quando ele ficou sabendo que José estava vivo, que era o maior desejo do coração dele, por muitas questões, né? Ele realmente era um filho que ele amava, era o filho predileto dele, era filho da esposa mais amada dele, tudo, né? Estava ali dentro. O que ele mais queria na vida dele, quando ficou sabendo que o filho dele estava vivo, era vê-lo. E o filho dele manda tudo lá para ele buscar, levá-lo lá de volta para o Egito, para ele vê-lo. E ele sai. Só que aí você percebe que Jacó realmente amadureceu. Por quê? Quando ele vai passando por Berseba, ele para. E ali ele pergunta a Deus. Ele arma um altar ao Senhor. E aí o Senhor fala com ele. Fala para ele, não temas subir para o Egito, porque eu serei contigo. Quando o Senhor falou não temas, porque o coração dele estava cheio de temor. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Deus tinha falado para Abraão não ir, ele foi. Meu pai Isaac, Deus falou para ele não ir para o Egito. Agora, será que estou fazendo a coisa certa? Ir para o Egito? E os projetos de Deus? E a terra? E a vontade de Deus? Vou sair daqui, vamos tirar todo mundo. Será que eu estou cumprindo a vontade de Deus? Você já percebe nele, não era mais aquele Jacó. Ele amadureceu, era já outra pessoa. E é essa maturidade que é que eu estou dizendo. Você encontra isso na vida dos três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Eles chegaram nessa maturidade. Então, nesse processo transicional de geração ou de liderança,
nós precisamos ver esses líderes. Isso é uma das coisas que eu oro pela minha própria vida, que eu espero que Deus possa alcançar muitas coisas e me dar essa maturidade, porque eu me sinto responsável, né? E muitas vezes você se sente criança por decisões que você toma, por desejos que você tem, e um punhado de outras coisas que a gente ainda está lá precisando ser amadurecido. Mas Deus não desiste da gente, não. Ele fica ali até alcançar isso da gente. Mas eu espero muito que essa geração, principalmente que a minha geração, uma geração de líderes, possa alcançar essa maturidade, para que nós tenhamos sucesso nessa próxima geração que está se levantando. E tem muito que se falar sobre isso. Que Deus seja misericordioso e nos alcance. E a outra coisa é alcançar pessoas como Jacó, que vão estar aí cheios do fogo de Deus, prontos para poder estar movimentando e respondendo Deus para os desafios que estão na frente, né? Ainda que seja aí para trabalhar debaixo das asas de Labão, que não é fácil não, se a gente conhece bem a história, mas é o processo também de lapidação, o processo de aprender, o processo de chegar na maturidade e de alcançar aquilo que Deus tem. Agora, é interessante que quando nós tomamos esses princípios de Deus e começamos a andar, a bênção de Deus vai nos seguir. Você não precisa correr atrás das bênçãos igual Jacó correu. A bênção de Deus vai te seguir. Aquilo que foi a bênção de Deus liberada sobre Jacó através de Isaac é que ele fosse prolífero, multiplicasse e frutificasse. E o cara aconteceu. Ainda que Labão tentou de tudo, mas a bênção de Deus seguiu ele. Por quê? Porque ele entrou no processo que Deus queria para ele, de preparar ele como um pai, de preparar ele como um chefe da tribo, como um homem que viraria esta comunidade mais tarde. Ele deixou Deus fazer isso na vida dele. E esse que é o lindo da história. Então eu espero que essa próxima geração também esteja pronta para isso e sabendo que o centro de tudo e a motivação de tudo foi a família. E é isso que nós precisamos ver. Agora, há muito que se falar nisso. Eu quero te encorajar, te incentivar a todos vocês a estarem explorando essa porção aí da palavra, explorando esse tema. E quando você volta ali no Salmo 78, a Bíblia mostra ali essa questão da família, né? De como nós educamos os filhos. No seu levantar, na mesa, no caminhar, e põe a palavra deles no seu braço, na testa, voltarmos para a família. E falando sobre isso, eu estou entendendo ainda que é muito dramático e muito terrível tudo que está acontecendo nos nossos dias, mas que oportunidade de ouro para realmente voltarmos para alguns conceitos da palavra de Deus, que creio que Deus está restaurando e sacudindo, porque ele disse que iria sacudir as nações, né? Lá no... Senhor, nós te agradecemos por este culto, porque nós te cultuamos, nós queremos te agradecer por essa palavra rema, e que o Senhor venha abençoar o Ministério Apacentar e toda a igreja que está nos assistindo, em nome de Jesus. Amém.